Existe um momento silencioso que quase ninguém percebe. Um instante invisível em que o destino de uma vida começa a ser decidido. Não acontece diante de multidões, nem sob aplausos, nem em grandes eventos. Acontece dentro da mente, quando uma voz antiga sussurra para você parar, recuar, desistir ou esperar por um dia mais seguro. A maioria das pessoas acredita que essa voz é prudência, maturidade ou proteção. Mas poucas se perguntam algo essencial. Quem concedeu autoridade a esse medo para comandar os seus passos? Talvez a maior prisão humana não seja feita de paredes, mas de pensamentos aceitos sem questionamento. E talvez a maior liberdade que alguém possa conquistar seja descobrir que não precisa obedecer a cada sensação de insegurança que atravessa o seu peito. Desde cedo aprendemos a tratar o medo como um conselheiro infalível. Quando o coração acelera, pensamos que algo está errado. Quando as mãos suam, acreditamos que não estamos preparados. Quando a mente imagina o fracasso, interpretamos essa imagem como uma previsão do futuro. E assim, pouco a pouco, entregamos o volante da vida a uma reação biológica que jamais foi criada para realizar sonhos, construir projetos ou revelar o nosso potencial. O medo não foi desenhado para expandir a sua existência. Ele foi desenhado para preservar o que já existe. O problema é que preservar não é o mesmo que viver plenamente. Muitas pessoas passam décadas inteiras protegendo-se tanto do risco que acabam protegendo-se também da própria transformação. Observe o que acontece quando surge uma oportunidade importante. Antes mesmo de qualquer tentativa real, a mente produz cenários de rejeição, humilhação, perda e fracasso. O corpo reage como se estivesse diante de um perigo imediato. E então nasce a grande ilusão, a de que sentir medo significa que o caminho está errado. Mas pense com honestidade. Quantas vezes o medo apareceu justamente diante de algo que poderia mudar a sua vida? Quantas vezes ele surgiu antes de uma conversa necessária, de uma decisão corajosa, de um novo trabalho, de um projeto pessoal, de uma mudança interior? Talvez o medo não seja um sinal de que você deve parar. Talvez ele seja apenas o anúncio de que você está saindo do território conhecido. A verdadeira mudança começa quando você deixa de agir como um prisioneiro dos próprios pensamentos e passa a agir como um observador consciente. Imagine que a sua mente seja uma sala de controle. Todos os dias inúmeros sinais acendem ao mesmo tempo. Insegurança, comparação, lembranças do passado, críticas recebidas, expectativas dos outros. A maioria das pessoas corre desesperadamente para apagar cada luz vermelha. Quem desenvolve autoridade mental faz algo diferente. Ele observa o painel com calma e pergunta: esse sinal representa um perigo real ou apenas um hábito antigo tentando manter tudo igual? Essa pergunta muda tudo, porque cria distância entre você e o medo. E nesse espaço nasce a liberdade. Existe uma diferença profunda entre sentir medo e obedecer ao medo. Sentir é inevitável. Obedecer é uma escolha. Quando você entende isso, algo dentro de você desperta. O coração pode continuar acelerado, a respiração pode continuar curta, o desconforto pode continuar presente, mas a decisão deixa de pertencer ao pânico. Você começa a perceber que o medo é um visitante, não o dono da casa. Ele pode bater a porta, pode falar alto, pode tentar convencer você de que o fracasso é certo, mas não pode assinar as decisões da sua vida sem a sua permissão. Pense em alguém prestes a apresentar uma ideia importante. O corpo entra em alerta, a mente imagina erros, a voz interior pergunta se não seria melhor evitar a exposição. A pessoa comum conclui: estou nervoso, então não devo fazer isso. A mente treinada conclui: estou nervoso porque isso é importante. O sentimento é o mesmo, o significado é completamente diferente. E quase sempre a vida é determinada menos pelo que sentimos e mais pelo significado que atribuímos ao que sentimos. O problema é que muitos acreditam que dominar a mente significa eliminar emoções. Não significa. Dominar a mente significa escolher onde a atenção irá repousar. Aquilo que recebe atenção cresce. Se você alimenta continuamente imagens de derrota, o medo ganha densidade. Se alimenta propósito, aprendizado, preparação e ação, o medo perde espaço.
A mente funciona como um terreno fértil. O que você cultiva floresce. O que você abandona é ocupado por ervas daninhas. Não basta desejar coragem. É preciso cultivar diariamente pensamentos compatíveis com a direção que você deseja seguir. Há pessoas que passam a vida inteira esperando sentir confiança para agir, mas a confiança raramente chega antes da ação. Na maioria das vezes, ela nasce depois de várias ações imperfeitas, repetidas com persistência. Quem espera a ausência total de medo para começar permanece imóvel. Quem começa apesar do medo descobre, passo após passo, que é mais forte do que imaginava. A coragem não é um estado emocional permanente. É uma decisão repetida tantas vezes que se transforma em identidade. Com o tempo você começa a notar algo surpreendente. O medo continua aparecendo, mas deixa de ocupar o centro da sua consciência. Ele se torna um ruído de fundo. Você acorda com dúvidas, mas trabalha mesmo assim. Sente insegurança, mas conversa mesmo assim. Percebe incerteza, mas avança mesmo assim. E cada vez que avança, envia ao próprio cérebro uma mensagem poderosa. Eu sobrevivo ao desconforto. Essa repetição remodela a estrutura mental. A resistência que antes parecia insuportável passa a ser apenas parte do processo. Existe também um aspecto silencioso que poucas pessoas valorizam: o ambiente mental. Assim como escolhemos o que colocamos no corpo, deveríamos escolher o que colocamos na mente. Palavras de derrota, reclamações constantes, comparações destrutivas e previsões catastróficas funcionam como veneno psicológico. A linguagem que você usa consigo mesmo molda a qualidade da sua experiência. Quando repete diariamente frases de incapacidade, seu cérebro aprende a procurar evidências dessa incapacidade. Quando fala consigo mesmo com responsabilidade e possibilidade, ele começa a buscar caminhos em vez de desculpas. A narrativa interna torna-se o roteiro invisível da sua vida. Por isso o silêncio é tão poderoso. No silêncio desaparece o ruído coletivo que exige aprovação, rapidez e perfeição. No silêncio você volta a ouvir a própria intenção. É ali que os pensamentos podem ser organizados, as prioridades podem ser revistas e o propósito pode recuperar nitidez. Muitas pessoas têm medo do silêncio porque nele encontram a si mesmas. Mas é justamente nesse encontro que nasce a clareza necessária para decidir o próximo passo. Outro erro comum é imaginar que pessoas fortes nunca sentem medo. A história mostra exatamente o contrário. Os indivíduos que realizaram grandes transformações frequentemente experimentaram intensa apreensão. O que os diferenciou não foi a ausência de medo, mas a capacidade de manter o propósito acima do desconforto momentâneo. Eles não perguntavam: como faço para não sentir medo? Perguntavam: o que preciso fazer apesar do medo? Essa mudança de pergunta altera completamente a direção da vida. Talvez você esteja percebendo agora que muitas oportunidades perdidas não foram destruídas pela falta de talento, dinheiro ou apoio, mas pela interpretação automática do medo. Quantas portas permaneceram fechadas porque você acreditou que o desconforto era um sinal de proibição? Quantos projetos morreram antes do primeiro passo? Quantas versões mais fortes de você ficaram presas esperando um momento perfeito que nunca chegou? A vida raramente se abre para quem exige garantias absolutas. Ela se abre para quem aprende a caminhar na presença da incerteza. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa vencer o medo antes de agir. Precisa apenas impedir que ele assuma o comando. Quando o medo surgir, reconheça-o. Diga internamente: eu vejo você. Nomeie a emoção. Observe a sensação no corpo. Respire e então pergunte: esta voz está protegendo a minha vida ou protegendo apenas a minha zona de conforto? Muitas vezes a resposta será desconfortável, mas profundamente esclarecedora. A partir desse ponto, o foco deixa de ser controlar o mundo externo. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, economias mudam, resultados oscilam. O único território onde a soberania pode ser realmente exercida é a sua mente. E quando você assume esse território, algo extraordinário acontece. Os obstáculos deixam de parecer sentenças e passam a parecer problemas solucionáveis.
A realidade pode continuar desafiadora, mas você deixa de se sentir pequeno diante dela. No fim das contas, a batalha mais importante nunca foi contra o mercado, contra as circunstâncias ou contra outras pessoas. A batalha decisiva sempre ocorreu no silêncio do pensamento, naquele instante quase imperceptível em que o medo pede obediência e a consciência escolhe direção. Toda vez que você age apesar da hesitação, reescreve a hierarquia dos seus comandos internos. Toda vez que permanece fiel ao propósito, fortalece a própria soberania. E um dia perceberá que a maior vitória não foi eliminar o medo, mas deixar de permitir que ele determine o tamanho da sua vida. Quando esse entendimento amadurece, você já não vive reagindo defensivamente ao mundo. Passa a viver criando, construindo, tentando, ajustando e avançando. O medo continua sendo uma sombra que acompanha o caminho, mas a luz do propósito deixa de permitir que essa sombra cubra toda a paisagem. E então surge uma calma diferente. Não a calma de quem não enfrenta desafios, mas a calma de quem sabe que, aconteça o que acontecer, continuará sendo o autor consciente das próprias escolhas. É essa firmeza silenciosa que separa quem apenas observa a própria existência de quem finalmente assume o comando dela. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu assumo o comando da minha mente. Esse compromisso pode parecer simples, mas às vezes uma nova vida começa exatamente com uma frase dita com convicção. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja preso pela dúvida e pela ansiedade. Talvez essa pessoa precise ouvir hoje o que você acabou de ouvir. E se quiser continuar fortalecendo sua mente, sua disciplina e sua visão de vida, inscreva-se no canal e ative o sino, porque aqui nós treinamos a mente para servir ao propósito e não ao medo. Nunca se esqueça, o mundo pode tentar limitar seus passos, as circunstâncias podem mudar e o futuro pode permanecer incerto, mas existe um território onde a soberania ainda pertence a você. Esse território é a sua mente. Proteja-o, governe-o e use-o para construir a vida que nasceu para viver. Obrigado por assistir até o fim. Respire fundo, levante a cabeça e siga em frente. A próxima decisão pode ser o começo da transformação que você esperava há anos.